Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de edição de imagens. Vai ser uma aula básica que eu vou dar aqui para vocês, né, com o principal a respeito do que vocês precisam para poder estar fazendo edição de imagens, né, para uma página HTML ou para um trabalho de vocês, alguma coisa assim. Vocês podem observar que eu estou aqui com o GIMP aberto, né? Então, eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona essa ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta que originalmente ela surgiu no Linux, né? Um editor de imagem do Linux. E para o Windows as pessoas normalmente utilizavam Photoshop. As pessoas que são utilizadoras dessa ferramenta costumam gostar dela bastante, né? Então, assim, muitas vezes não trocariam nenhum Photoshop pelo GIMP. Dizem que dá para fazer tudo. Eu não tenho tanto esse domínio a ponto de precisar fazer uma edição grande, de fazer algo assim extraordinário como imagem, mas ele me atende dentro do que é necessário. Outra ferramenta também que é interessante a gente conhecer é essa aqui, é o Inkscape. O Inkscape ele é um editor de imagens vetoriais. Então, eu vou estar explicando para vocês mais para frente um pouquinho o que são imagens vetoriais e o que são imagens bitmap. A gente tem esses dois tipos de imagem aí para a internet. Então, vou já começar a fazer essa explicação para vocês então. Vou pegar aqui uma imagem aqui no Google. Deixa eu ver aqui se eu acho uma imagem. Vou abrir o navegador aqui para vocês poderem ver. Ótimo. E vamos colocar aqui então a Ferrari, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui uma imagem. Vamos pegar uma foto dessa aqui, né? A Ferrari Portofino. É bonita. Vou copiar aqui essa imagem e vou colar ela aqui no GIMP. Vou dar um Ctrl V aqui, como vocês podem observar. Então a gente já conseguiria fazer a edição dessa imagem. O que eu quero mostrar para vocês? Essa imagem dessa Ferrari, ela é uma imagem bitmap. Então ela é uma imagem que ela é formada por pixels, né? Então pixels, como o pixel, como vocês sabem, né, a menor unidade ali de tamanho mesmo de cor, de um elemento, é o elemento mínimo dessa imagem. Então se eu der um zoom aqui nessa roda aqui da Ferrari, o que a gente vê aqui? Olha só, a gente vê aqui então um quadrado aqui cinza, né? Outro mais claro aqui, outro mais claro ainda. E aqui todos esses pixels, no momento em que a gente junta eles, olha só, eles formam essa imagem aqui. Então essa imagem a gente não consegue aplicar um zoom nela a ponto de ela permanecer perfeita da mesma maneira, né? Então isso aqui são fotografias, isso acontece com ela, né? A gente tem uma fotografia, então a gente pode ter uma fotografia com milhões de pixels, né? Então assim, esses milhões de pixels são os megapixels que a nossa câmera consegue captar, né? Mas ainda assim, essa imagem, ela por maior que ela seja, ela pode ser do tamanho de um banner daqueles que a gente vê na rua, pode ser, sei lá, do tamanho de um estádio de futebol, mas vai chegar algum momento em que, quando a gente fizer essa aproximação, a gente vai conseguir ver os elementos mínimos dessa imagem. Então, olha só, aqui a gente vê, né, com zoom máximo, e aí se a gente diminui aqui, como vocês podem ver, né, em determinado zoom, aqui a gente está, deixa eu ver aqui, um zoom de 100%, então esse é o tamanho real dessa imagem, né, a gente não consegue visualizar esses pixels então. Mas tem imagens que são bem pequenininhas, né, que elas no 100% a gente já visualizaria alguma coisa, né, se a gente fosse ampliar elas aqui. Então aqui a gente tem uma imagem bitmap, né, e a melhor ferramenta gratuita para a gente poder estar fazendo a manipulação dessa imagem bitmap seria o GIMP aqui. Bom, vamos agora então, vou mostrar para vocês aqui o Inkscape. Vamos voltar aqui para ele então. E eu vou escrever uma palavra aqui então, vou escrever aqui vetorial. Então tá bem pequenininho, olha só. Aqui vocês estão vendo? Vetorial. Então, ó, vocês podem observar que eu escrevi bem pequenininho aqui, né? E mesmo que eu dê zoom, olha só, ele vai sempre ficar da mesma forma. Então a gente vai ter sempre esses contornos bem definidos aqui, né? A gente não vai ter isso aqui formado por quadrados. Então isso aqui é uma imagem vetorial. A gente pode aproximar o máximo possível aqui. Deixa eu ver, acho que esse aqui é o meu limite de
aproximação aqui no zoom, né, é, ele não modifica nada. Então, assim, até algo que eu vou comentar com vocês, muitos de vocês devem ter conhecido o Flash, né, que era uma ferramenta que era muito utilizada para poder fazer animações na internet. E o Flash era algo que, assim, que me... Na época eu não tinha esse conhecimento todo, né, então eu conheci o Flash com algo em torno de 15 anos por aí, então foi lá em 1998 por aí. Então o Flash era algo que me impressionava muito, porque eu ficava curioso como é que isso funcionava, porque eu dava zoom e os contornos sempre permaneciam iguais, eu não sabia da existência, né, dessas imagens vetoriais, dessas imagens bitmap, né? E como é que funciona aqui essa imagem aqui para que ela funcione dessa forma, né? Que a gente possa dar um zoom e uma curva vai ser sempre uma curva, então a gente pode dar um zoom máximo aqui, aqui eu cheguei no limite da ferramenta, né? Então olha só, cheguei aqui ao limite máximo aqui de zoom, né? Como é que isso funciona para que essa imagem aqui ela não sofra distorção, né, no momento em que a gente amplia ela? Quando a gente faz algo utilizando um vetor, então por exemplo aqui eu vou fazer um menorzinho aqui. Então, olha só. Então, aqui também estou no limite máximo e ele está perfeito. Eu poderia ampliar ao máximo aqui e ele continuaria igual. E se eu der um zoom aqui pequenininho também, ele vai estar da mesma forma. A gente pode até não conseguir enxergar, mas ele está da mesma forma aqui. Para que a gente crie uma imagem vetorial dessa forma, isso aqui é tratado pelo computador como uma fórmula matemática, né? Então esses traços aqui, eles são realizados através de cálculos, né, de fórmulas matemáticas, onde se faz isso, e a gente aplicando tudo isso, aplicando essas camadas, fazendo traços, fazendo curvas, fazendo todo esse tipo de coisa, a gente consegue criar uma imagem bem complexa. Aqui, como vocês podem ver, né, é uma espiral, é uma coisa bem simples, mas a gente poderia criar uma imagem bem complexa de forma vetorial. E é bem legal isso. Então aqui a gente pode fazer esse teste aqui, ampliar e ver que vai ficar dessa forma. Agora deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer o download dessas duas ferramentas. Então, em primeiro lugar, vamos pesquisar aqui no Google o GIMP. Então, olha só como é que ele se escreve aqui. Então, é o GIMP, né? Então, GNU Image Manipulation Program, né? É o nome do programa. Então, olha só, outros que são semelhantes a ele. Então, a gente tem o Adobe Photoshop, né? O Adobe Photoshop ele é um software comercial, então ele tem uma licença que é, ela não é tão barata assim para aquela pessoa que vai utilizar como hobby, por exemplo. Hoje eles têm um plano diferente de licenciamento, então é possível você pagar, você fazer o pagamento, né, anual pela suíte, aí você vai renovando isso, então isso está ficando cada vez mais comum, né, de se fazer, então a gente paga um valor mais razoável, mas se a gente for utilizar simplesmente para a gente, é algo que não compensa muito, né, não tem um custo-benefício bom. Então, o ideal é a gente comprar um Photoshop se a gente realmente tiver um meio para poder, né, obter uma receita que vai compensar a aquisição dessa licença, não só do Photoshop, como de outras ferramentas aí que a Adobe tem aí, que são fora do sério mesmo na questão da editoração gráfica. Então, olha só, o site do GIMP, então, esse aqui, ó, www.gimp.org. E aí, se a gente acessar aqui, ele originalmente ele era disponível para o Linux, né? Então, ele era um editor de imagens que só funcionava com Linux, mas aí, com o tempo, ele foi ficando disponível para outros sistemas operacionais e hoje ele é disponível, inclusive, para o Windows. Então, olha só, aqui eles falam algumas coisas bem interessantes nele aqui, ó. Então, ó, grátis e de código aberto, né? Um editor de imagens grátis e de código aberto, né? Então, ele funciona aqui para o OS X, então ele funciona para Mac, ele funciona para Windows e para muitos outros sistemas operacionais. É um software livre, né? E com ele é possível a gente modificar o código-fonte dele. A licença permite que a gente tenha acesso ao código-fonte dele e modifique de acordo com a nossa necessidade e distribuir, então, as nossas mudanças. Então, olha só, isso aqui são trabalhos que são feitos utilizando o GIMP. Olha só, qualidade elevada, né, na manipulação de fotos. Então, olha só, criação de trabalhos de arte originais. Então, bem bonito, né? Isso aqui. Quem vai dizer que isso aqui foi feito por um editor profissional, né, daqueles pagos tipo Photoshop?
ou um outro. E aí, design gráfico também, né, elementos de design gráfico. A gente também pode criar, através do GIMP, algoritmos para que eles façam algumas coisas automaticamente para a gente. Isso até no GIMP, deixa eu mostrar aqui para vocês. Algumas coisas que as pessoas criam, eles funcionam através dessa parte aqui dos filtros, né? Então a gente consegue aplicar filtros aqui, são coisas que muitas vezes a comunidade... Opa, estou aqui no Inkscape, né? Vamos para o GIMP. Cadê o GIMP? Tá aqui. Então, olha só, temos filtros aqui também. Né? Aqui a gente tem filtros de desfoque. Então, deixa eu mostrar aqui para você, por exemplo, um gaussiano. Então, olha só, aqui, né? Olha a miopia aumentando. Sem miopia, né? Com miopia. Né? Aqui, astigmatismo, aqui é tudo. Então, se a gente voltar aqui, e a gente tem muitas outros filtros aqui para a gente poder tá corrigindo. A gente não vou conseguir trabalhar isso aqui com vocês, né? Aqui a gente vai ser bem mais básico, mas aqui eu vou dar para vocês, né, um pontapé inicial para que vocês possam começar a brincar aqui. Ok? Então vamos ver aqui, olha só, melhorar. Então aqui a gente tem um monte de coisinhas aqui, luz e sombra. Então olha aqui, aqui eu consigo fazer um lens flare aqui, né, que é essa coisa aqui que parece, então, olha só, poderia jogar bem aqui, ó, isso aqui, deixa eu ver. E aí olha só, isso aqui é aquele espécie de fogo da Gama. Então olha só, já deu uma destacada aqui nessa imagem, né? Então, sei lá, acho que até que ficou bonito, né? Então olha só a imagem aqui sem nada e de repente uma Ferrari aqui com brilho, deu um tchan. E a gente tem muitas outras coisas aqui para a gente poder trabalhar. Então a gente tem ferramentas aqui para poder estar manipulando as nossas imagens, né? E aqui a gente tem filtros então que a gente aplica e a gente vai melhorar, né? Tentar melhorar a nossa imagem. Vamos voltar aqui para o GIMP então, uma coisa de cada vez. Então olha só, e aqui ele sugere aqui para a gente outras ferramentas, né? Então a gente tem aqui, deixa eu abrir um parêntese aqui com vocês, né? Então aqui a gente tem o Scribus também. O Scribus ele é um software de editoração gráfica. Então, se a gente vai criar um jornal, por exemplo, vai criar uma revista, alguma coisa assim, tem um aplicativo aqui que é o Scribus e que ele também é gratuito e é bem interessante para a gente poder fazer editoração gráfica utilizando ele. O Inkscape, que eu mostrei para vocês, né, que é uma ferramenta para a gente poder trabalhar com imagens vetoriais. E esse Swatchbooker aqui eu não conheço. Provavelmente ele deve ser uma ferramenta de criar esquemas de cores para a gente utilizar, né? Então a gente quer criar um site, por exemplo. Então quais que são as combinações de cores que a gente tem para poder tá criando aquele site que a gente quer, né? Então eu quero usar um amarelo, e aí quais as cores que combinam com o amarelo. Então aqui ele provavelmente é uma ferramenta que auxilia a gente a estar escolhendo melhor essas cores. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor aqui nessa ferramenta, porque para mim é algo que é interessante. Ok? Então, olha só, aí ele diz aqui que ele é extensível, flexível. Então, aqui a gente pode vir aqui na parte de documentação então e conhecer um pouquinho. Então, olha só, documentação aqui disponível em vários idiomas, né? Então aqui, ó, inglês, francês, italiano, olha só, até português tem aqui. A gente tem aqui mais para baixo aqui então, ó, vamos ver aqui tarefas comuns, trocar o tamanho da imagem, pintando com GIMP. Então quem tiver interesse em estar se aprofundando nisso aqui, um dos primeiros lugares que pode vir é aqui na documentação, ou então até aqui nessa parte de tutoriais aqui. Tutoriais provavelmente eles vão estar em inglês, né, mas ali com um Google Tradutor do lado a gente consegue avançar um pouquinho nisso. Então, o GIMP a gente pode utilizar, se você quiser, por exemplo, treinar para poder fazer restauração de imagens, coisa assim, é possível fazer isso utilizando o GIMP então. Então, poderia começar aqui por esses tutoriais. Então, olha só, a gente tem aqui os tutoriais de iniciante, né? Então, coisas rápidas aqui do GIMP, né? Um logo flutuante, né? Então, fazer uma imagem circular, né? Isso, fazendo uma imagem circular, várias coisas aqui, edição de fotos, né, pinturas, programação. Então, olha só, então aqui a gente teria que aprender um pouquinho de Perl, né, para poder estar fazendo esses programinhas para dentro do GIMP. Né, aqui edição automática, aí tem várias coisas interessantes. E aqui na parte da documentação dele mesmo, né, a gente consegue se aprofundar mais nas funções que existem aí dentro da ferramenta. Como vocês podem ver, bastante coisa. E eu tenho certeza que quem zerar esse manual do usuário aqui
certamente não vai precisar de um Photoshop para fazer muita coisa não, vai conseguir se virar e fazer tranquilamente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho então. Então, olha só, aqui a gente tem algumas outras coisas aqui, como bug reports, né? Então, se encontrou algum problema na ferramenta, você pode informar um bug para eles. Tem uma wiki aqui do GIMP, né? Vamos tentar acessar aqui para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, olha só, aqui a gente tem então uma, uma wiki aqui, né? Tratando a respeito do GIMP, ok? E aqui na parte de download, né? Então, se a gente clicar aqui no download, a gente pode fazer o download dele para Windows, aqui diretamente. A gente pode fazer também via BitTorrent. Podemos fazer o download para Linux, para OS X, para Windows, ou mostrar todos aqui. Então, a gente consegue visualizar aqui. Então, o GIMP, ele está, de certa forma, né, disponível, né, para todas as plataformas aí que a gente precisar utilizar. Ele é bem difundido mesmo. Então a gente clica aqui no download, faz o download dele para o Windows, né? E aí olha só, aqui ele já está, vocês podem olhar aqui na barrinha aqui embaixo, né? Que ele já faz o download do arquivo executável, né? Então é um instalador do GIMP. Eu acredito que tenha formas também de você instalar ele sem um instalador, né? Então um arquivo zip, e aí você cria um atalho lá na sua área de trabalho para poder fazer a utilização dele. Então, basicamente, vocês podem fazer a instalação do GIMP por aqui. E aí vamos ver então o Inkscape. Inkscape aqui. Vamos acessar aqui o site do Inkscape mesmo. São projetos gratuitos, então, que são mantidos pela comunidade. O Inkscape eu já fiz algumas coisas com ele, bem interessantes. Se você quer aprender a desenvolver logomarcas, esse tipo de coisa, o Inkscape ele é a ferramenta ideal para você. Então, olha só, aqui a gente tem essa opção aqui, ó, de aprender. Então, aqui a gente tem as perguntas frequentes, livros e manuais, tutoriais e a parte de animação. Então, com o Inkscape também é possível a gente fazer animação. Então, vamos clicar aqui na parte dos tutoriais. E aí, olha só, que beleza, hein? Não, a página não encontrada. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem aqui, se eu clicar aqui dentro do Learn mesmo. Então, olha só, pronto, tutorial básico. Então, aqui a gente tem um tutorial básico aqui onde ele informa os principais atalhos. Então, olha só o que ele vai mostrando aqui, né? Como a gente criar formas. Então, o Inkscape ele tem algumas formas prontas que a gente simplesmente clica nelas e arrasta um mouse, ele já vai fazer o desenho delas. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando isso aqui mais para vocês, tá bom? Olha só, mostrando aqui então os contornos, né? Então, um contorno mais grosso, um contorno mais fino, contorno pontilhado, tracejado, né? Então, aqui agora, no caso, os fundos, né? Então, a gente pode colocar gradientes, fazer coisas bem bacanas aqui. Na internet tem um material bem legal para a gente poder se aprofundar nisso aqui, se for o nosso interesse realmente. Ok? Vamos lá. Se eu vier aqui na parte de download, vamos vir aqui no download então, e ele vai mostrar para a gente aqui as versões do Inkscape. Então, olha só, aqui ele já está na versão 1.0 então. Esse que eu mostrei aqui para vocês, ele é um pouquinho mais antigo. Vamos ver aqui a versão dele. Deixa eu puxar para cá. Então, olha só, esse aqui eu estou utilizando o 0.92.5. Então, como eu utilizo muito pouco, né, eu acabo deixando essa aqui mesmo. Bom, opa, perdi aqui, vamos voltar, ok? Então aqui a gente pode baixar as versões aqui que a gente quiser. Vocês viram, essa versão aqui de 92 ela é de 2017, então em 2020 foi lançada a primeira versão dele mesmo, né, na versão 1, né, 1.0. Então olha só, a gente tem aqui. Então ele também está disponível para Linux, está disponível para Windows, está disponível para Mac também, né, e aqui a gente tem um arquivo aqui do código-fonte dele para a gente poder fazer o download, né, e poder modificar ele também, fazer essas coisas aí que a gente pode fazer, ok? O Inkscape ele também tem uma coisa bem legal, pessoal, que ele permite que a gente salve os arquivos com a extensão SVG. Então esse SVG ele é uma extensão que ela foi adicionada recentemente ao HTML5 e com o SVG a gente consegue fazer animações para a internet, a gente consegue referenciar através do HTML alguns elementos daquela animação e a gente fazer algumas coisas interativas, né, para poder deixar isso mais interessante. Mas aí, como isso aqui vai ser uma aula básica para vocês, eu não vou conseguir entrar nesse detalhe, né, mas vocês
ter a oportunidade aí de pesquisar para poder conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Então, olha só, vamos ver as perguntas frequentes aqui. Né? Então, o que é? Olha só, o que são gráficos vetoriais? Então, olha só, a pergunta interessante aqui. Então, olha só, então, em contraste com os editores gráficos, raster, né, que são os bitmap, o Photoshop ou o GIMP, o Inkscape armazena os gráficos em formato vetorial. Então, gráficos vetoriais são a descrição independente da resolução de formas reais e objetos que você vê na imagem. Motor de rasterização. Então, como é que funciona isso, pessoal? Como é possível a gente converter uma imagem bitmap para uma imagem vetorial? Sim, ela é possível, só que vai haver uma certa perda de qualidade nessa imagem. Ou então a gente pode fazer uma configuração, né, para poder fazer esse processo que se chama rasterização e para que essa perda de qualidade ela seja menor. A gente vai conseguir chegar à perfeição? Não, não vamos conseguir chegar à perfeição. Por outro lado, quanto mais a gente exigir, né, para que de qualidade, maior esse arquivo nosso vai ser então. Bom, vamos então aqui para o nosso GIMP aqui, para eu poder estar mostrando aqui algumas coisas para você. Então, olha só, temos essa imagem aqui. Vamos supor que eu quero trabalhar, fazer alguma coisa aqui nela. Né? Eu quero tirar um pedaço dessa imagem aqui para a gente poder adequar, colocar no nosso site, alguma coisa assim. Então, deixa eu passar aqui com vocês alguns os itens de menu aqui do GIMP, para vocês poderem conhecer melhor. Aqui a gente tem o menu arquivo, né? Então aqui a gente consegue salvar, né? Exportar, abrir. Então se a gente abre, a gente pode abrir uma imagem comum, um arquivo com a extensão do GIMP mesmo, e para a gente poder exportar, né? A gente deve exportar através dessas duas ferramentas aqui. Parte de edição, então, né? Recortar, colar, parte de preenchimento, todas essas coisas aqui, contorno. Selecionar. Então, diferente do Word, por exemplo, né, do Word, de outras ferramentas como o PowerPoint, onde a gente já tem a ferramenta de seleção habilitada por padrão, aqui a gente tem que indicar aqui com a nossa ferramenta de seleção o que e como nós queremos selecionar. Vou mostrar para vocês depois. Visualização, então aqui a gente tem aqui o zoom, toda essa parte aqui de visualização. Imagem, né? Então aqui são algumas coisas mais básicas, né, de edição de imagem aqui que a gente pode estar fazendo. Então aqui a parte de transformação. Então olha só, então por exemplo, eu posso espelhar aqui ele horizontalmente. Então olha só, invertir aqui a imagem. Ok? Então deixa eu voltar aqui, dar um Ctrl Z. Né? Camadas. Então essas camadas é um modo que esses editores de imagem encontraram para que a gente conseguisse trabalhar algumas coisas de forma mais independente, né, para que a gente não precisasse ficar trabalhando tudo no mesmo local. Então, por exemplo, eu poderia estar editando essa imagem aqui e eu ter várias camadas aqui dentro. Então, uma das camadas poderia ser a rua, aqui, outra camada poderia ser esse curso da água aqui, outra camada poderia ser esses prédios aqui em cima, né, essas construções aqui, aquele morro ali em cima, e uma outra camada a gente poderia ter, né, aqui o céu aqui em cima, né, e o céu com essa mata aqui no fundo. Então, qual que é a vantagem da gente estar trabalhando com camadas? No momento que a gente trabalha com camadas, enquanto eu estiver trabalhando, por exemplo, essa camada do carro aqui, ela não vai afetar essas outras camadas. E depois eu vou poder mover essa camada, né, de um lado para o outro aqui, sem aquela preocupação disso tá, disso interferir dentro das outras camadas. Então seria a mesma coisa que um quadro, né? Então a gente pinta um quadro, primeiro a gente faz aquele fundo dele, né? Faz aquele gradiente de fundo, depois a gente coloca um rosto em cima dele e aí a gente vai fazendo algumas coisas aqui. Quer ver? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, tentar fazer aqui algo para poder demonstrar para vocês. Então olha só, vou pesquisar aqui então algo como paisagem. Então vou pegar aqui, olha só, vamos pegar essa paisagem aqui bem bonita. Copiar imagem. Olha só, vou colar aqui. Ok? Então, olha só, já temos uma camada aqui. Ó. A gente consegue visualizar as camadas aqui. Ó. Então, olha só, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então, aqui a gente tem uma seleção flutuante. Olha só, se eu desaparecer, eu sumir com ela aqui, né, a gente vai ver que tem um fundo branco aqui. Então, olha só o fundo aqui. Ok? E aí, vou fazer uma brincadeira aqui então. Espera só um minutinho aqui. Vou pegar uma foto minha.
Então vou pegar uma foto aqui bem rapidamente. Opa, vou jogar ela aqui mesmo. E aí eu vou fazer aqui uns recortes aqui então nela, bem rapidinho, né? Só para poder mostrar para vocês aqui então o que eu pretendo fazer aqui. Então olha só, peguei aqui, tá ficando tudo errado, pessoal, mas não tem nada não. Então vamos jogar aqui, olha só. Pronto. E aí, deixa eu fechar aqui esse laço. Então eu vou copiar aqui, copiar como é visto, e aí eu vou voltar então aqui nossa para nossa paisagem aqui, né? E aí eu vou redimensionar então. Deixa eu ver aqui se eu consigo redimensionar aqui essa imagem. Então, deixa eu mover um pouquinho para cá. Então, olha só, que eu poderia já me colocar aqui nessa paisagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Opa, deixa eu vir aqui na imagem, então, redimensionar. Não, aqui eu estou redimensionando tudo, né? Então aqui eu acho que é no editar. Só não sou especialista em GIMP também, só sei o básico dele mesmo. Bom, vamos conferir aqui um por um. Acho que é a transformação. Pronto, é a transformação. Então, olha só. Opa! Deixa eu olha só, deitei aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço essa transformação aqui. Ah, pronto, olha só. Então aqui eu quero redimensionar. Pronto, então olha só, vou. Opa! Então vou pegar aqui, né? E aí, olha só, beleza. E aí me coloquei aqui então. Deixa eu desmarcar aqui as seleções. Então, deixa eu ver, selecionar tudo, selecionar nada. Então, olha só, aqui a gente tem dessa forma aqui, então eu me coloquei nessa paisagem aqui. Aqui acabou que essa minha seleção aqui, ela está na mesma camada, não, na verdade ela não está não, ela está numa camada diferente da camada aqui do fundo, né? Então eu consigo trabalhar aqui essas duas camadas, então por exemplo, eu poderia retirar aqui, opa, deixa eu ver aqui o que o fundo, deixa eu dar um Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer algo diferente aqui, pessoal. Vou adicionar então a camada aqui. Vamos, novo grupo de camada. Vamos ver aqui como é que eu adiciono uma camada aqui. Para a nova camada. Então, vou tentar aqui. Adicionei uma camada, ok. E agora, olha só. Pronto, aí eu joguei essa aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, já melhorou aqui um pouquinho. Então, deixa eu modificar aqui então. Vou redimensionar aqui então, né, a minha imagem. Pronto, olha aí, ó, ficou legal agora. Oh, droga, aí eu... Então, não. Deixa eu ver, vamos tentar de novo aqui. Então, olha só, pô, ficou até legal, né? Botei a mão aqui, tá? Ficou estiloso o negócio. Então, olha só, botei aqui, e aí eu vou pegar aqui. Então, olha só, aqui eu tenho camadas separadas, então eu consigo trabalhar elas de forma independente. Então, por exemplo, eu poderia alterar aqui esse fundo, colocar uma outra imagem que eu conseguiria fazer com que isso estivesse funcionando naturalmente, né? Então, ao invés de eu ter que ficar dando zoom aqui, por exemplo, no ombro para poder fazer certinho, né, aqui eu consigo fazer dessa forma, então, e deixar e trabalhar individualmente cada camada dessas aqui. Ok? Então, para isso que a gente utiliza as camadas então. Vou fechar aqui, deixa eu fechar essa outra aqui também. Ok? Vamos voltar aqui então para nossa Ferrari. Então, pessoal, quais que são a gente vai utilizar, né, essas camadas aqui para poder estar fazendo isso, mas isso é algo que é um pouco mais avançado. O que é mais básico que a gente pode querer? Então a gente tem aqui as ferramentas de seleção. Então olha só, a gente tem aqui uma seleção retangular e uma seleção elíptica. Então vamos supor que eu queira, por exemplo, pegar a imagem dessa Ferrari aqui. Então eu peguei, selecionei e está aqui. E aí eu posso copiar ela aqui, né? Se a gente tiver várias camadas, eu devo utilizar aqui o copiar como é visto, né? Mas aqui eu poderia copiar e fazer o que eu quisesse com essa imagem. Outra coisa aqui que a gente tem
né, é a seleção por laço. Então, olha só, o laço eu vou clicando aqui e vou marcando. Então, olha só, eu posso dar um zoom aqui e ir marcando direitinho o contorno desse carro aqui, para que ele fique exatamente da forma, né, para quando eu levar ele, ele fique exatamente da forma como eu quero. Então, olha só, isso aqui, né, se eu fosse pegar a Ferrari inteira, daria um trabalho imenso, né? Então, vamos pular essa etapa aqui. A gente consegue fazer essa seleção por laço. Vamos ver o que mais aqui. Vamos pegar aqui também a seleção aqui, ó, a varinha mágica. Então, olha só, com a varinha mágica a gente seleciona essa varinha aqui e ela pega um espectro de cores que é parecido aqui dentro. Olha só, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse amarelo, olha só, ele pegou aqui essa seleção e pegou o laranja aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que a gente... Tá, olha só, então aqui, ó, e aqui, se a gente der um clique duplo, ele abre aqui, né, as configurações aqui da varinha. Então, olha só, por exemplo, eu poderia diminuir o limiar aqui, que eu quero pegar só essa cor mesmo, só o amarelo. Então, olha só, diminuir o limiar, vocês estão vendo? E aí, se eu apertar, por exemplo, o Shift aqui, ele vai fazer uma outra seleção também. A gente amplia essa seleção. E caso, deixa eu ampliar ela aqui, e caso eu não queira, né, eu aperto o Ctrl, e aí ele vai então fazer algo que é subtração, né? Ele vai tirar então aquela seleção que a gente marcou. Então olha só, desmarquei aqui, desmarquei aqui, desmarquei aqui. Então com essa varinha aqui, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Vou pegar aqui. Então olha só, eu poderia pegar todo esse céu aqui, né? E aí vocês estão vendo que eu estou pegando. Olha só, vou pegar aqui também, vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui. E aí, olha só, se eu viesse aqui e apagasse, então eu poderia colocar aqui agora, né, um tempo nublado aqui. Então, deixa eu pesquisar aqui, ver se eu acho uma imagem aqui, né, de céu nublado. Então, olha só, aí eu matei a publicidade da Ferrari, né? Vamos copiar aqui, vou colar aqui numa nova camada, né? Acho que não, se eu der um Ctrl V aqui, ele já vai criar uma nova camada, ok? Eu vou arrastar essa camada aqui para baixo da outra, não sei se eu vou conseguir. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu criar uma outra camada aqui. Deixa eu ver, ok, então. E aí joguei aqui. Olha só, acabei com a foto da Ferrari, né? Então troquei um céu aqui, ele claro, um céu claro por um céu nublado. Matei a propaganda aqui. Ainda tem esse cantinho aqui que eu deixei de selecionar, né? Mas que a gente poderia estar selecionando ele também. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao que era. Essa ferramenta aqui, essas duas ferramentas, tanto a do laço quanto a da varinha mágica, elas são bem interessantes, né, para a gente poder estar fazendo algumas edições aí dentro do que a gente quer. E basicamente, pessoal, o que a gente vai utilizar normalmente é marcar uma seleção assim. Então, por exemplo, eu quero essa faixa aqui, né? Eu quero essa faixa para poder colocar lá no topo do meu site, né? Então, o topo do meu site vai ter um gradiente de um céu azul. Então, eu poderia estar copiando isso aqui, né? Copiei aqui, e aí eu estou criando um arquivo novo, joguei aqui, né? E aqui eu tenho essa imagem aqui. Então, olha só, eu poderia fazer o seguinte, aqui ele já criou, né, com tamanho. Se eu der um Ctrl V aqui, não deu. Então, deixa eu criar aqui um arquivo novo, vamos ver aqui, as opções avançadas, que a gente tem algumas configurações, né, do tamanho das imagens. Então aqui a gente pode colocar o tamanho delas em pixel, né, a resolução. Quanto maior a resolução aqui, e aqui a resolução ela é de pixels por polegada, quanto maior essa resolução eu colocar aqui, tanto do lado X, que é aqui, quanto do Y, que é vertical, a gente vai aumentando o tamanho dessa imagem. Então aqui a gente tem RGB, níveis de cinza, né? Aqui a precisão, então a gente pode colocar, ir aumentando a precisão aqui da nossa imagem para que a gente tenha cores cada vez mais fiéis, mais vívidas. Né? Então aqui perfis de cores, cores de preenchimento, né? O comentário aqui que ele vai no arquivo. A gente tem modelos aqui para a gente poder utilizar, então folhas tamanho A0, A1, A2, A3, A4, assim sucessivamente. A gente tem
várias coisas aqui, então coisas para o iPhone, né? A gente tem alguns templates prontos aqui, bem legais. Então, olha só, banner para web, 728 por 90. Então, essas aqui são coisas que já estão preparadas, como, por exemplo, a gente poder colocar, fazer um banner e colocar ele dentro do Google, né? Dentro do Google AdSense. Olha só, que a gente tem aqui, então, uma imagem já de tamanho 4K. A gente poder fazer, por exemplo, um DVD, para algo que a gente vai fazer editoração gráfica mesmo, né? Uma capa de CD, papel de até para papel higiênico, né? Ele tem aqui. Então tem bastante coisa legal aqui para a gente poder trabalhar, ok? Deixa eu ver aqui mais algumas aqui. Então a gente tem aqui essas ferramentas de corte, né? Que eu, por exemplo, eu poderia selecionar aqui e já fazer esse recorte aqui. Então olha só, se eu der um enter aqui, ele remove tudo que está em volta dela e já deixa assim para gente, né? É aqui redimensionar, né? Que foi aquela que a gente utilizou. Então, olha só. Então, aqui eu tenho transformação em 3D, parte perspectiva, espelhamento, inclinar, redimensionar, né? Todas essas coisas aqui. Vamos ver aqui, ó, deformação também, ferramentas de deformação. Então, por exemplo, a gente tem aqui deformação em gaiola, né? Então, eu poderia pegar aqui e transformar, e com a deformação em gaiola, transformar essa Ferrari aqui em um Fusca. Então, olha só, deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, olha só, vamos. Olha que viagem. Vamos. Tô derretendo a Ferrari. Olha só, se eu puxar para cá. Então, ele vai deixando a imagem de fundo aqui da forma como ela está. Né? Vamos ver aqui. Não ficou exatamente como um Fusca. Né? Vamos fazer igual aqueles carros de desenho animado, né? Que o bicho é... Aí. Acho que não ficou parecido com o carro de desenho animado não, né, pessoal? Ficou bem diferente aqui. Então, olha só, aqui eu meio que dei uma deformada aqui, né? É uma outra ferramenta aqui que a gente pode utilizar para brincar. Né? Aqui a gente tem as opções de preenchimento e de gradiente. Então, o preenchimento ele é sempre uma cor fixa, né? Então a gente vai colocar um preto, um branco, algo assim. E aqui a gente tem os gradientes, né? Onde a gente pode selecionar a forma como vai ser o gradiente. Então, ele pode ser um gradiente linear, ele pode ser um gradiente central, ele pode ser, aqui olha só, linear, radial, quadrado, cônico. Né? Aqui é bem legal para a gente brincar. E a gente tem pincéis também para poder fazer uma pintura aqui, né? Então, vou escrever aqui a minha vamos dizer que eu seria o cara que fez essa fotografia aqui, né? E aí eu vim aqui, assinei, né? E o pincel ele é utilizado mesmo para retoques. Então, por exemplo, eu poderia estar fazendo um retoque bem aqui, alguma coisa assim. Isso aqui é, né? Ficou um lixo, estraguei com a Ferrari, né? Isso aqui ela vai ter que ir para lanternagem de novo. Mas aqui é para mostrar para vocês mesmo como é que funciona. Então, vamos ver aqui se eu apago a porcaria que eu fiz. Pronto, piorei mais ainda a imagem. Aqui é a estampa de clonagem, né? Então aqui a gente consegue. Então aqui, deixa eu tentar corrigir aqui a besteira que eu fiz aqui. Não, estou só piorando aqui. Né? Deixa eu. Calma aí, aqui. Não. Pessoal. Então é bem legal vocês brincarem com essas ferramentas aqui para poder. Uai, mas ele não foi, né? Então, show. Ah, é porque ele não está deixando usar mesmo. Então, olha só, pronto, a clonagem, então, olha só, marquei aqui, e aqui eu vou fazendo isso aqui, então é tipo uma maquiagem que eu vou fazendo aqui, né, para poder ir escondendo aqui as besteiras que eu fiz aqui. Então, olha só, ele está puxando daqui para cá. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui de uma forma que eu não estrague aqui essa Ferrari. Então, olha só. O negócio é que eu baguncei muito com a imagem, né, pessoal? Isso aqui é algo que realmente, assim, é para uma pessoa que é treinada para poder estar fazendo esse tipo de coisa, mas é algo que vocês podem brincar e realmente ficarem bons nisso. Aqui é a ferramenta de borrar, né, que eu acho que o próprio nome diz, é para borrar mesmo, então é igual a gente ter aquele quadro, né, um quadro com tinta molhada, e a gente passa o dedão no quadro. Então, olha só, é, a gente faz essa borragem. Para que serve essa borragem, pessoal? É assim, só uma informação complementar para vocês. Quando a gente sobrepõe imagens, né, então se a gente quiser realmente causar aquele efeito
realidade dentro de uma imagem, a gente precisa fazer de uma forma que quando a pessoa der o zoom, ela não vai ver os objetos sobrepostos, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente faz uma borragem aqui de um lado para o outro para poder mesclar aquelas duas coisas que estão juntas. Então, olha só, aqui, por exemplo, né, se a gente tivesse aqui, então eu poderia estar fazendo isso aqui, né? E aí essas duas, se isso aqui fosse realmente bem feito, né, essas duas coisas elas iam estar bem assim misturadas, né? E que muitas vezes um olho não tão treinado assim, ele não ia conseguir identificar essa montagem, né? Aqui ferramenta de vetores, né? Então aqui a gente consegue criar algumas curvas aqui para poder aqui, ó, curvas vetoriais para poder estar fazendo desenhos aqui, né? Coisas mais delicadas, mais rebuscadas, né? E aí a gente pode estar utilizando isso aqui também. A ferramenta aqui de texto, né? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui um estragado por Marcelo. Vamos colocar aqui uma cor preta aqui. Não foi? Pronto, olha só, estragado por Marcelo. Pronto. Então, estraguei aqui, né? E aí agora eu vou... Estraguei uma Ferrari. Parabéns, seu idiota. Né? Então, a gente tem a ferramenta aqui para poder fazer isso. Aqui o pinga-gotas, né? Então aqui a gente consegue selecionar cores aqui para a gente poder estar utilizando. Então, por exemplo, eu quero pegar essa cor aqui e colocar ela no pincel, né? Então eu pego isso, eu clico aqui, ele marca, e eu consigo então fazer a utilização dessa cor aqui. E aqui é a ferramenta de zoom mesmo, né? Então vamos olhar o cavalinho aqui, ó. Demos zoom aqui no cavalinho, todo esquisito, mas aí quando a gente diminui, né, ficou bacana. Ok, pessoal? Bom, realmente no GIMP o que eu queria fazer com vocês era isso, era fazer uma demonstração rápida mesmo. Infelizmente a gente não tem muito tempo para poder estar aprofundando mais nisso, mas depois eu posso estar indicando para vocês alguns vídeos no YouTube, né? Além da documentação, o mais importante realmente é vocês irem na documentação para poderem compreender como utilizar isso aqui melhor. Eu não sou designer, eu não faço editoração gráfica, então é algo que para mim o conhecimento que eu tenho era bem básico mesmo, e ele é o razoável para eu poder fazer, né, o que eu necessito dentro de um site, alguma coisa assim. Vamos aqui para o Inkscape rapidamente. Então aqui no Inkscape aqui a gente tem aqui nossa barra de ferramentas aqui. Então aqui a gente tem aqui algumas formas para a gente poder colocar. Aqui embaixo a gente faz a seleção de cores delas. Então aqui vocês podem ver que a gente tem uma transparência aqui, a gente vai mudando. Vou fazendo aqui. Vamos colocar aqui agora um verde. Aqui é onde a gente controla a opacidade. Então olha só, se eu aumentar ela aqui, ele ficou 100% opaco. E se eu diminuir para cá, vamos pegar aqui a setinha mesmo, vocês estão vendo? Ele vai ficando mais opaco aqui. E a gente tem várias formas aqui, né? A gente tem aqui a elipse, né? Podemos fazer formas redondas, podemos fazer a estrelinha aqui. Então olha só, aqui a gente coloca a quantidade de cantos, né? O tipo de forma que a gente quer, né? E a quantidade de campos. Então eu poderia criar uma estrela daquelas, né? Bem pontuda mesmo, parecendo explosão de fogos de artifício, né? Pou! Então, temos aqui, então isso. Aqui desse lado a gente tem essa barra de transformação, para a gente poder estar fazendo o controle dessa cor. Então eu posso mudar a cor por aqui também, né? Posso desfocar isso. Então olha só, fiz um sol aqui. Se eu botar um amarelo vai ficar show. Olha só, fiz um sol aqui. Olha que legal. E o mais interessante disso aqui, pessoal, é isso. É que por mais que essa imagem ela pareça ser ah, uma imagem bitmap, né, ela é uma imagem vetorial. Então isso aqui é criado de uma forma onde a gente vai poder ampliar isso, né, ilimitadamente, e a forma dela vai continuar da mesma forma, vai continuar igual. Aqui a gente tem também a espiral aqui. Então o Inkscape é bem interessante, ele, por exemplo, a gente poder fazer um texto curvado aqui em cima, a gente consegue fazer utilizando as ferramentas aqui do Inkscape. Temos desenho aqui à mão livre, então a gente pode fazer um desenho aqui bem louco. Aqui o caneta Bezier, né, que é parecido com aquela forma, então olha só, lá do GIMP, né, então a gente consegue criar aqui formas bem elegantes, então,
né, curvadas, e assim, quase todos os editores que eu conheço, pelo menos, né, e que estão disponíveis aí, eles utilizam essa forma Bezier aqui para poder fazer, então, essas curvas. Aqui a gente tem uma caneta caligráfica aqui, né, então aqui, olha só, também algumas formas bem bonitas, dá para fazer uma coisa bem legal aqui, né? Se eu tivesse uma mesa digitalizadora aqui, se realmente fosse com isso que eu trabalhasse, daria para fazer coisas bem legais aqui. Deixa eu apagar, né? E aqui a gente tem também as letras, né? Que eu já tinha mostrado para você. Então aqui eu posso escrever aqui. Escrever, vamos aumentar o tamanho dessa fonte aqui um pouquinho, né? Eu não escrevi nada. Aqui, deixa eu aumentar 32, vamos botar 144 aqui. Então, olha só, Dom aqui, será que foi que eu escrevi? Né? Aqui então a ferramenta pulverizar. Opa, olha que legal. Interessante, né, pessoal? Então olha só, aqui a gente, deixa eu ver se eu consigo controlar aqui a quantidade que ele coloca aqui. Olha só, pô, tá aí. E é uma coisa que dá pra gente fazer um fundo de tela, né? Alguma coisa assim, bem legal. Então ele, olha só, gostei. Esse aqui eu não conhecia, vou utilizar ele com certeza. Então, quer ver? Vamos tentar utilizar com outra coisa aqui. Vamos colocar uma estrelinha aqui, né? Uma estrelinha de 5 pontas mesmo. Não sou satanista, tá, pessoal? Só uma estrela. Então, olha só. E agora não deu. Deixa eu selecionar aqui para ver se... Olha só que legal, pessoal. Então, bem interessante. Então, assim, realmente tem uma gama de coisas aqui para a gente poder fazer e que dá para fazer coisas bem legais, né? Mas aí realmente tem que ser do interesse de vocês de querer aprofundar para isso aqui, estudar para poder realmente ficarem feras aqui nessa arte aqui. É algo que me interessa, mas não é muito a minha praia, esse lance de design. E aí, pessoal, duas coisas importantes, né, também. Como eu disse para vocês, né, o Inkscape ele é utilizado para a gente criar imagens vetoriais. Então a gente cria imagens para poder a gente ampliar essas imagens e para que elas não percam aquela qualidade delas. Né? E já o GIMP ele é para imagens bitmap. Né? Então são fotos, coisas assim que elas vão ter um limite para a qualidade delas. Para a gente poder exportar uma imagem vetorial para a internet, a gente tem duas opções de arquivo, né, que são mais recomendadas para a gente utilizar. A primeira é o SVG, né, que, como eu falei para vocês, é um arquivo que hoje ele está aí para internet. E a segunda forma são arquivos PNG. Então, para a gente poder fazer a exportação aqui utilizando o Inkscape, a gente vem aqui, olha só, exportar imagem PNG, e aqui ele vai abrir aqui algumas opções aqui para a gente, ele já faz a exportação dela então para PNG. Se a gente for salvar como aqui, olha só, ele já salva então ela como SVG. Né? Então aqui a gente está salvando um SVG de várias camadas e aqui um SVG plano. Né? Então, e ele salva para muitos outros formatos aqui, acho que até para PDF aqui, se eu não me engano, ele salva. Deixa eu ver aqui, olha só, até para PDF aqui então, ele salva. Aqui a gente tem uma folha de tamanho A4, né? Então ela tem 210 milímetros de altura por 297 de, na verdade, 210 de largura por 297 de altura. Né? E a gente pode estar modificando então o tamanho dessa página para a gente poder colocar o tamanho que a gente quiser. Ok? E aqui no GIMP, né, se eu tivesse aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo pular alguma coisa. Olha só, eu poderia vir aqui e colocar um Export As aqui. Né? E aí, vamos ver aqui. Aqui a primeira opção que ele coloca aqui para a gente é o PNG. Né? Mas a gente poderia salvar como outros também. Então, deixa eu ver aqui, Export As, vamos colocar um Export mesmo. Vamos ver aqui que ele colocou PNG também. Deixa eu ver aqui se eu vou salvar como. Salvar uma cópia. Aqui a gente está salvando então no outro. Opa, tá aqui pessoal, olha só, selecionar tipo de arquivo. Olha só, aqui a gente tem vários tipos de arquivo para a gente poder selecionar.
né? E para a gente poder fazer algo para a internet, tem que ser aqui o JPG. A gente coloca aqui o nome da nossa imagem como JPG e a gente vai fazer o salvamento dela aqui. Okay? O JPG, pessoal, ele é diferente de uma... Se a gente for salvar a imagem como uma imagem do GIMP e uma imagem do JPG, o JPG ele vai ser bem menor, porque ele é uma imagem comprimida. Então ela é uma imagem própria mesmo para a gente poder utilizar na internet. Tem outros formatos que a gente utiliza, eles são bem maiores, né? Tem um formato RAW, que é um formato que ele é pixel por pixel que ele vai registrando, né? Mas se a gente quiser exportar aqui para a internet, a gente vai utilizar o JPG mesmo. E aí, olha só, no momento que a gente coloca aqui para poder fazer o salvamento, ele coloca aqui a qualidade dessa imagem. Então, à medida que a gente for salvando uma mesma imagem, que a gente mantiver essa qualidade, se a gente colocar no 100%, ele vai aumentar muito o tamanho dessa imagem, né? Então, se a gente pegar uma imagem boa, o ideal é que a gente coloque aqui a qualidade dela em torno de 90, mas à medida que a gente for fazendo a edição constante desse arquivo e salvando um outro arquivo, essa qualidade ela vai se deteriorando. Não vai adiantar a gente salvar como 100 e depois salvar como 90 de novo, né? Porque não funciona assim para a gente poder resolver a deterioração dessa imagem. Dessas opções aqui eu não conheço tanto, né? O que a gente pode fazer aqui para poder estar aplicando aqui, mas basicamente assim que a gente exporta como JPG, ok? Então não se esqueçam, JPG para imagens bitmap, né? Então são aquelas imagens que são fotos mesmo, né? E ou o SVG ou o PNG, para a gente poder utilizar para a internet. E aí, pessoal, por que eu fiz isso aqui com vocês tão rapidamente, né? Infelizmente, realmente aqui o prazo é curto para a gente poder fazer, mas eu ainda quero dar algumas outras dicas para vocês, né? De como utilizar imagens aí para a internet. Então, eu dei essa aulinha bem rápida para vocês que se vocês necessitarem, vocês consigam fazer. Mas assim, depois que a gente teve o advento do Bootstrap para a criação de páginas na internet, e junto com o Bootstrap vieram aqueles ícones, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, Bootstrap. Acaba que a gente não precisa mais utilizar tantas imagens, né? Então, olha só, aqui a gente tem os ícones aqui do Bootstrap, né? Então, esses ícones, eles são bem pequenos, então eles vão demandar um carregamento bem menos pesado para a nossa página. A gente pode utilizar eles em botões, a gente pode utilizar eles de várias formas dentro da nossa página, né? Principalmente como botões, né? Mas também dentro de texto, tudo isso porque ele se comporta como um texto, né? Então, olha só, eu consigo selecionar ele aqui como um texto, né? E ele diminui muito o tempo de carregamento da nossa página e essa gama de coisa aqui que a gente tem dentro da própria página do Bootstrap. Se a gente vier, a gente ainda tem o Font Awesome, né, que eu já conversei com vocês aqui algumas vezes. Então vou botar aqui o 4.7, é o que eu utilizei mais. Então olha só, aqui a gente tem, então deixa eu fechar aqui. Então, se a gente entrar nos ícones aqui, a gente tem 500 mil ícones aqui para a gente poder utilizar. Então, isso elimina, aí eu posso falar para vocês, em 90% a necessidade que a gente vai ter de ter imagens no nosso site. A gente pode ter fotos, por exemplo, se você tiver um site como o OLX, óbvio, você vai precisar de foto lá para poder a pessoa anunciar, colocar. Se for uma matéria de jornal, vai precisar ter uma foto de uma pessoa, né, uma imagem dentro de um blog. Mas, assim, em termos de sistemas, que foi a nosso principal foco durante esse nosso aprendizado, isso aqui, esses ícones, tanto aqui do Bootstrap quanto esses do Font Awesome, vão ser suficientes, né? Mas vamos supor que você queira colocar uma imagem, ainda assim. Então, para isso, a gente pode vir aqui no Google, né? E aqui no Google a gente fazer a pesquisa aqui da imagem que a gente quer, e aqui nas ferramentas a gente selecionar aqui os direitos de uso. Então, para a gente não ter problemas com o nosso site, a gente utilizar uma imagem que possa ser modificada, a gente pega aqui as licenças Creative Commons, né? E aí a gente vai ter fotos aqui de pessoas que divulgaram, né? E que essas pessoas não se importam se a gente pegar essa foto, modificar, fazer alguma coisa nela. É óbvio que se você pegar uma Ferrari aqui, transformar ela num Fusca, você fazer um serviço pior do que aquele que eu fiz, né? E fizer um vídeo no YouTube, criar um site falando assim, ó, Ferrari é um lixo. É óbvio que provavelmente o pessoal da Ferrari a consultoria jurídica da Ferrari, né, vai entrar em contato com você, vai ameaçar botar um processinho se você não pagar. Mas assim,
a gente consegue pegar algumas imagens aqui e utilizar, né, sem maiores problemas. E uma última dica que eu quero dar para vocês. Olha só, podemos aqui, antes de eu dar a última dica, a gente consegue pegar aqui tempo, pegar o tipo de foto que a gente quer. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui um desenho linear. Vamos ver se tem um desenho linear aqui, mas aí já não tem de Ferrari, tem de um carro, né? Mas ainda assim é Creative Commons, a gente pode utilizar. Né? A gente pode pegar os tamanhos grandes, médios, a gente pode pegar essa imagem, colocá-la dentro do Inkscape, né? E trabalhar em cima dela. Aí tem alguns sites que são bem interessantes para a gente poder pegar esse tipo de imagem. Um deles é o Pixabay aqui. E aí é a dica para onde eu vou dar para vocês aqui. Né? Vou mostrar para vocês alguns sites para que vocês possam obter imagens para vocês poderem estar utilizando aí nos projetos de vocês. Então olha só, aqui então a gente tem, né, quase 2 milhões aqui de fotos, né, e algumas dessas fotos elas são gratuitas para poderem ser utilizadas. Olha só, a gente tem muita coisa de Natal aqui, né, a estrela de Belém, a árvore de Natal aqui, e a gente pode pegar essa foto, né, se não houver uma restrição nela, fazer o download dela muitas vezes em qualidades excelentes. Olha só, se eu clicar aqui no download, vocês estão vendo, ele permite que eu tenha, ela tenha em 4.800 pixels aqui. Então muitas vezes eu tenho um fundo de tela bonito para colocar no meu computador. Olha só que legal, isso aqui, né, bem bonito. Então assim, dá para a gente poder colocar, né, e fazer alguma arte que a gente queira em cima. E se a gente quiser, o Pixabay ele é mais voltado para arquivos bitmap. Né? Então aqui tem fotos, olha só essa que linda aqui. Essa aqui provavelmente já é paga. Então olha só, então aqui ó, eu teria que comprar ela por R$ 45. Mas a gente consegue encontrar muita coisa gratuita e boa para a gente poder utilizar. Outro site que eu gosto bastante, que era a dica que eu ia dar, é esse aqui, www.iconarchive.org. Opa, então, deixa eu ver aqui, virou iconarchive.com. Então aqui a gente tem vários sets de ícones aqui. Então olha só, esse aqui de receita de Natal aqui, olha que legal. A gente tem um sushi aqui e eles são imagens vetoriais. Então eu posso pegar essas imagens aqui, ó, e ampliá-las à vontade, que elas não vão estragar. Olha esse bolinho aqui que bonitinho. Vou copiar aqui, deixa eu colocar ele no Inkscape aqui. Eu só colei a nossa tortinha aqui. Né? Aqui é porque eu copiei a imagem, eu copiei uma imagem bitmap, né? Mas eu poderia copiar essas aqui, ó, o PNG. Olha só, deixa eu copiar aqui, vamos ver se agora vai dar certo. Então apaguei ela aqui. Aqui, nesse caso aqui ele ainda tá assim, mas se a gente der uma rasterizada nessa imagem aqui, ela vai ficar muito boa para a gente utilizar. Então, aqui a gente tem vários tamanhos, então a gente poderia colocar um ícone dela, para a gente poder fazer o download. Né? E o ícone archive aqui, se eu não me engano, quase todo aqui esse portfólio que eles têm aqui. Então, olha só, então vou colocar aqui, por exemplo, male, né, que é homem. Então, olha só, aparece alguns avatares aqui bem legais para a gente poder utilizar. Eu já utilizei muito esse aqui em sistemas meus. Então, dá para a gente utilizar. Se a gente estivesse fazendo um sistema de clínica médica, poderia utilizar esses médicos aqui, né, esse enfermeiro. Então, tem coisa bem legal para poder utilizar. Então, o que eu recomendo para vocês é isso. Olha só, bandeiras, alergia. Se a gente tiver montando, por exemplo, um cardápio, né? A gente está lá utilizando o Inkscape, fazendo um cardápio para um restaurante. Então, a gente pode pesquisar isso aqui, colocar. Então, olha só, emojis, né, com expressões das pessoas. Então, profissões. Aqui, sinais, né, com a mão. Aqui, como é que fala, né, pessoal? Ícones do Word, pronto, quase que não sai. Então, olha só, frutas. Então, tem bastante coisa aqui para vocês poderem utilizar. E aí, por fim, a recomendação final que eu faço para vocês para essa aula aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, tentem utilizar ícones. Né? Tentem utilizar ícones, vejam se existe alguma coisa em CSS que vai atender aquilo que vocês necessitam e tentem utilizar o mínimo de imagens possíveis. O mínimo de imagens possível, né?
Porque por mais que vocês, que hoje nós tenhamos conexões rápidas de internet, tudo isso, mas alguém muitas vezes vai precisar acessar do celular, e a conexão do celular, ela ainda se paga por megabyte transferido, né? Então é algo que muitas vezes você fizer um site carregado demais, tipo aquele do Senhor X, do Homer Simpson, né? Ele vai ficar carregado, ele vai demorar para carregar, e isso vai desestimular o visitante a retornar no seu site depois. Então é importante a gente ter um visual limpo, um visual agradável, né, para a gente poder estar aplicando no nosso site. Claro que a gente pode utilizar, a gente pode colocar um fundo de tela no nosso site, um degradê, alguma coisa que fique bonito, mas estejam sempre atentos a essa questão do tempo de carregamento do site de vocês. Observem isso. Até porque tem pessoas em países que muitas vezes não têm a conexão que nós temos, ali como a África, por exemplo, ali o leste europeu ali, não são países que, se a gente acha que no Brasil nós somos pobres, eles lá muitas vezes é um país que ele é tão pobre quanto o Brasil, ou até mais, então a internet lá é algo que chega, que não tem a velocidade que tem, até aqui no Brasil muitas vezes. Então a gente precisa se preocupar com isso hoje, termos um layout limpo e um layout que seja fácil de carregar para o nosso navegador. E se vocês quiserem utilizar imagens, né, vocês podem estar olhando aqui esses ícones, essas imagens vetoriais aqui dentro do Icon Archive, né, que elas são muito boas de serem utilizadas e são imagens pequenas, né, então elas não têm um tamanho muito grande, elas vão ser fáceis de ser carregadas. E principalmente, muito cuidado na hora de colocar imagens. Então evitem colocar imagens como de proporção muito grande. E aí para isso vocês podem utilizar o GIMP para poder reduzir aqui. Então olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês bem rapidamente para poder mostrar aqui. Então deixa eu voltar aqui no nosso outro site aqui, onde a gente estava, né, que era no... Opa, deixa eu ver agora, Stock, sei lá, nem lembro mais qual era o site que a gente estava. Né, então, deixa eu entrar aqui, Free Photos. Esqueci qual o site que a gente estava. Pixabay, pronto, era o Pixabay. Então, olha só, vou pegar essa imagem aqui, vou fazer o download dela. Olha só, pessoal, ela aqui nesse tamanho ó, de 3.840 por 2.160, ela tem 2 megabytes. Então, é uma imagem bem grande mesmo. Então, deixa eu pegar aqui, Floresta. Deixa eu pegar aqui o Google mesmo. Não estou querendo fazer login, não. Então, vamos pegar aqui, né, direitos de uso, né, que sejam Creative Commons. Eu vou pegar aqui uma imagem grande, então. Então, vou ver essa aqui, ó, a floresta de coníferas aqui. Olha só, tem uma imagem bem grande aqui, ó, 3.500 pixels por 2.333. Então, se a gente for colocar essa imagem dentro do nosso site, vai ficar bem complicado para aquele visitante visualizar, né, porque é uma imagem que ela é grande demais. Como é que a gente faz, então, para poder reduzir isso? Última dica aqui que eu vou dar para vocês aqui dentro do GIMP. Né? Então, eu vou jogar essa imagem aqui. Então, olha só, se eu ampliar ela aqui, né, a gente continua vendo bacana aqui. Né? Então a gente precisa dar uma reduzida nela aqui. E aí olha só, como é que eu faço aqui? Eu venho aqui em imagem, tá? Se eu não me engano aqui, vamos ver, tamanho da tela de pintura, redimensionar imagem, é esse aqui. Então olha só, então eu vou colocar aquela para 350 por 233. Então ele aqui ele mantém a proporção, se eu não quisesse que ele mantivesse a proporção, eu clicava aqui, né, mas eu quero que ele mantenha, e aí eu vou mandar redimensionar aqui. Então, olha só, aqui é pronto. Aí, olha a nossa imagem, que antes era gigante, imensa, né? A gente redimensionou ela para esse tamanho aqui, que vai ser bem mais fácil de fazer o carregamento dela. Vamos voltar ela aqui. Olha ela 100% como é que era. Eu posso vir aqui para baixo, ainda tem coisa, vir de um lado para o outro aqui, né? E a gente ainda tem coisa aqui. Então, a gente vem aqui no imagem, redimensionar a imagem, é o que vocês vão utilizar com muita frequência também, né? Coloco aqui, diminuo esse tamanho, posso manter aqui a resolução, né, para a gente não perder qualidade, e no momento que eu redimensionar aqui, ele vai deixar desse tamanho aqui. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Né? Essa aula, como eu disse para vocês, é um pontapé inicial para que vocês entrem nesse mundo. Estou mostrando para vocês coisas bem básicas mesmo, mas isso aqui é um mundo muito maior. Eu precisaria de 10, 20 aulas para conseguir começar a arranhar a pontinha ali, a superfície ali das possibilidades aqui dentro dessa área. Né? E espero que vocês tenham gostado. Isso aí, um abraço, até a próxima.